Eu sou Vanessa Nunes e esse é mais um Leste Conexão. Hoje eu tô aqui com o Pedro Estigarriba, ninguém conhece, né? Muito pouco. E com Laura Tórtora. E hoje a gente está aqui para... Vocês esqueçam hoje um pouco o Pedro, hoje a gente vai focar aqui na Laura. Mas o Pedro vocês conhecem um pouco, né? Nada polêmico, nada destemido. Ele provavelmente vai soltar alguma coisa. Mas, Laura, é um prazer ter você aqui hoje no Leste Conexão. É uma honra ter você agora fazendo parte do Leste. E eu quero que você conte todos os seus atributos aí e conta um pouco sobre você. Bom, muito prazer, gratidão pela oportunidade, Vanessa e Pedro. Eu sou psicanalista, sou terapeuta ABA, sou escritora e no pouco tempo que eu tenho, eu sou colunista também, que o Pedro me convidou para ser colunista. Então está sendo muito bom escrever, tomar um café com vocês. Todos nós somos fãs de café e eu também sou fã na pele de café. Aí, viu? Uhum. Não, esse daí... A pessoa que fala que não gosta de café já não é confiável. Não tem como ser uma pessoa falar... Né, ô presidente? Concordo. Tem como ser... Não tem. Não tem. Uma pessoa que tem tatuado o café, então... Aí é mais confiável. Quando eu olhei a tatuagem, falei... Pronto. Eu não tenho... Exatamente. E o café tem uma história muito interessante para mim. Eu estava até conversando com a Vanessa antes do podcast. Porque eu passei por um momento de anorexia e depressão na minha infância. E no momento que eu estava tomando meu café, eu entendi por que eu estava passando por aquilo. Porque assim como o café passa por um processo de torrefação, eu entendi que eu estava passando pelo meu processo de torrefação. Para mim chegar no meu melhor estado, assim como esse café está nessa xícara. Então, eu entendi, caramba, eu estou passando por isso porque eu, daqui a pouco eu vou estar ajudando outras pessoas. Entendeu? Sim. E hoje você está ajudando outras pessoas, Certeza. né? E acredito que esse processo foi muito doloroso, né? Porque até a gente entender o porquê de estar acontecendo isso, é muita água que passa debaixo da ponte. Sim. Então, conta pra gente como que é hoje a Laura e como seria a Laura de 5 anos atrás. Como é tudo isso que está acontecendo para você? Então, é um sonho, tá? Tudo isso acontecendo comigo agora. E é um privilégio eu ter minha pouca idade e já estar vivendo isso tudo. É pouca idade mesmo, gente, mas é só na idade mesmo, porque é gigante. O pouco de contato que a gente tem já é muito perceptível. A mulher grande que você é, tudo que você enfrentou até aqui. Então, hoje a gente só quer saber sobre você. Uma coisa que eu costumo dizer é: não tenha sonhos, mas tenha objetivos. Sim. O sonho fica no campo das ideias e talvez que você pegar e executar, que é o que você está fazendo. Com certeza. A gente, como você está aparecendo, como você está se colocando à disposição para ser vista, é aquela famosa história: quem é visto É lembrado. é lembrado. Então, todas as vezes que a gente se coloca... Tem uma frase até que eu ouvi esses dias aí que o menino... É uma frase meio clichê antiga, mas é que... Como é que era mesmo? A sorte, ela me pegou trabalhando. Sim. Sabe? Então, quando você está desenvolvendo, quando você está fazendo as coisas, quando você está aqui num grupo aqui, que você está colocando a sua cara ali, porque não é todo mundo que hoje que faz um vídeo, parece que não, mas tem gente que faz um vídeo para poder aparecer ali e falar alguma coisa. Sim. Tem gente que tem uma trava muito grande. E aí, quando a gente fala, inclusive, do feminino, apesar de que o Instagram... Eu digo isso e repito que o Instagram foi feito para a mulher moderna. Verdade. Ela foi feita para a mulher moderna. Homem não gosta de Instagram. Homem quase não usa Instagram. Quando ele usa Instagram é porque ele entendeu que é para o trabalho dele e olhe lá. Dependendo, ele não vai usar. E claro que tem uma porcentagem ou outra, mas o Instagram é feito para a mulher. Sim. E, de qualquer forma, ainda existe uma grande parte das mulheres que tem essa dificuldade com autoestima, que às vezes não se sentem bem. Você viu que teve muita mulher que, quando começou a falar que não ia ter filtro do Instagram mais, aí elas se fecharam mais ainda, entendeu? Sim. A autoestima é um palco muito
criterioso para algumas pessoas, né? Sim, sim. E aí, aproveitando isso que você falou da sua infância, né? Como foi que você começou a identificar que você não estava bem? E aí, isso foi mais ou menos com que idade? Isso foi com 14 anos de idade. Que você teve essa percepção? Que eu tive essa percepção junto com as minhas psicólogas. E aí eu fazendo a minha terapia, fazendo esse acompanhamento emocional. E junto com a minha família também. A gente sempre foi muito ligada à igreja e a ter acompanhamento espiritual também. E dentro da igreja também, e lendo a Bíblia, isso sempre foi me fortalecendo. E a partir desse ponto eu falei assim, caramba, eu preciso dar um start na minha vida. Não posso ficar parada nisso aqui. Se eu já entendi que isso é para eu poder lá na frente ajudar outras pessoas, e eu estou passando por isso, eu tenho que começar a me autocuidar, a me auto-ver, para eu começar a melhorar. Né? Assim como você falou sobre sonhos, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora também. E algo que me ajudou muito foi criar o quadro de sonhos. Então, lá no meu quarto, vocês vão ver 4 folhas de sonhos, sabe? E todo ano eu faço esse vision board, né? Eu olho para aquilo e sinto aquilo, sabe? Assim, caramba, eu desejo isso, sabe? Eu quero isso. É uma diferença, né? Uma diferença. Eu quero e eu desejo. Eu quero, ele vem de você fazer acontecer. O eu desejo, ele já fica muito ali no off, né? No resguardado. É sonhar e planejar, assim como o Pedro falou. Sim. Eu sempre fui muito disso, sonhar e planejar. Incrível, cara, porque é 20 anos e parece que você... Claro, parece que você já tem 40 anos, porque uma criança com 14 anos ter essa percepção, eu não tô legal. Ó, tudo bem, você estava com um acompanhamento ali, você tinha psicólogos, mas isso, a gente estava conversando sobre isso. Tudo que envolve a evolução, o entendimento, o amadurecimento, ele vem a partir de que você se percebe e percebe os acontecimentos. Sim. E para uma garota de 14 anos, você já vê que ela... Sim, mas e quando foi que você percebeu que você tinha uma diferença entre as outras meninas mais novas, bem mais novas mesmo? Foi em que momento, que idade que você percebeu que para você era diferente? Você percebia que, nossa, mas essas meninas pensam assim, eu penso assim? Quando foi? Eu acho que eu sempre tive isso, sabe? Assim, caramba, eu nasci com uma mentalidade diferente. Eu acho que eu tenho um QIzinho a mais. Mas isso nunca me criou uma barreira, um limite entre eu e os meus amigos. Sabe? Hoje eu entendo que elas pensam daquele jeito, é o jeitinho delas, só tá tudo bem. Sabe? Hoje eu vejo pra minha geração, que é uma geração que está atrasada, podemos dizer assim. Sim. Sabe? Uma geração sanguessuga, podemos dizer assim. Perdidas, né? Perdida. Ninguém sabe o que está acontecendo de fato, ninguém percebe o que está... E nem quer. Sim. Essa é a questão. E aí eu quero fazer o quê? Levar esse conhecimento que eu já tenho para dar um direcionamento para essa geração, sabe? Dar um direcionamento para as minhas amigas. Então, muitas delas, às vezes, vêm para mim conversar e pedir conselho, pedir ajuda. Assim, Laura, o que eu posso fazer nessa situação? O que eu posso fazer no meu relacionamento? Então, desde pequena, sempre fui de auxiliar elas, até mesmo dentro da minha família, ajudar minha avó em algum quesito. Minha avó sempre vinha conversar comigo para me pedir direcionamento. Olha, eu pequena, criança, minha avó vinha conversar comigo. Sim. Então, eu sempre percebi que eu tinha esse lado, assim, diferente. Amadurecido. Sabe? Amadurecido. Mas isso nunca me impediu de estar junto das pessoas, sabe? E isso fez que as pessoas até se aproximassem de mim. Até pessoas mais velhas como vocês, sabe? Porque viam que tinha algo diferente que poderia ser agregado. Mas isso o pessoal da sua idade não tinha uma certa resistência da pessoa, porque às vezes você conversar, ou até sua mesmo, de você se sentir deslocada? Então, já me senti deslocada muitas vezes. Mas eu aprendi o quê? Cada ambiente... Eu sou tipo um camaleão, podemos dizer assim. Cada ambiente eu me enquadro de um jeito. Se eu tô com as minhas amigas, eu vou conversar o assunto das minhas amigas.
Se eu tô com vocês, o assunto de vocês é sobre café, sobre empreendedorismo, eu vou conversar sobre esses assuntos. Se eu tô na minha família tem outros assuntos. Se eu tô no meu trabalho é outros assuntos. E aí eu vou migrando de cada ambiente em cada ambiente, entendeu? Foi a forma que eu achei pra me comunicar com todo mundo e ser amigável com todos. Sim. Isso é bom. É. Isso é bom na sua idade. Quando você começar a chegar na minha idade, você vai ser um pouquinho mais seletiva com Não, relação isso com a isso. certeza. Muitas pessoas não têm a mentalidade que eu quero ter. E como a gente aprende que o ambiente nos molda, nem é todos o ambiente que eu vou estar presente. Não, sim. Assim, o que acontece? Existe muito essa filosofia de que o ambiente nos molda. Sim. Isso não é totalmente verdade, isso também não é totalmente mentira. E por que eu tô falando isso? Vai depender muito, Laura, por exemplo, de como foi desenvolvido a sua mentalidade, né? Por exemplo, tem gente que ela foi desenvolvida numa mentalidade, às vezes, quase que nata, que eu já percebi que você tem, de liderança. Tem gente que facilmente consegue fazer com que as pessoas a sigam. E tem gente que não. Tem gente que não consegue. Assim, às vezes tem que desenvolver, às vezes não é da pessoa, às vezes ela tenta determinadas coisas que ela não consegue. Não que não possa ser, mas uma pessoa dessa, ela é mais fácil ela seguir alguém do que ela ser a pessoa catalisadora que puxa. Sabe? Geralmente essa pessoa que puxa, essa pessoa que está puxando, é ela meio que tá ali para poder desenvolver o ambiente, às vezes independente do ambiente que tá. Sim. Se a gente for olhar no conceito histórico, até no conceito bíblico, né? Aí, obviamente que assim, eu não quero que a gente se compare a ele, mas Jesus, ele era o cara que ele conseguia moldar o ambiente aonde ele estava, independente do ambiente. Sim. Então, assim, obviamente que assim, chegar ao grau de consciência de que Jesus tinha é diferente. Mas, obviamente, que eu tenho uma fala que eu costumo dizer que é: nunca subestime seus pontos fortes, porque a vida sempre vai encontrar alguém para tentar te derrubar. Sim. E aí, de fato, assim, se você tá vendo que você consegue sair daquele Às ambiente... vezes essa pessoa é a gente mesma, né? Sim. Sim, exatamente. Que aí, quando você se subestima com relação a determinadas coisas, você... não. Porque às vezes, por exemplo, você tem um ponto forte. Você fala assim, o ponto forte é isso. Cara, dependendo do teu grau, do que você tá passando na vida... Aquilo ali te trava, né? Aquilo ali te trava, não. Vai ser aquele teu ponto forte, ele vai fazer... A vida vai fazer com alguma coisa. Falou assim, tem uma frase muito antiga de um pastor, que ele costumava dizer, um pastor bem das antigas, né? Que ele falava assim, te humilha, pó. Quer dizer, cara, olha só, você se acha muito, cuidado, que é isso aqui que vai te derrubar. Sim. É justamente teu ponto forte em que você acha... Que você se acha... entendi. Entendeu? Onde você se acha que você é mais forte, é nesse ponto que você vai ser ponto que você tem que ter... Vai ser pego sempre. Verdade. Sabe? E quando você estuda neurociência, e quando você estuda psicanálise, você vai estudando saúde mental, você vai estudando comportamento humano, você começa a ter um olhar, e hoje em dia tá muito perigoso isso, porque tem, assim... A gente vê muita... Você deve já ter pego, assim, gente em consultório, alguma coisa assim, gente manipuladora. Sim. Que tem determinados manipuladores que eles têm uma aptidão nata de descobrir o ponto que a gente fala que é ponto fraco. Que a gente fala que é ponto fraco, mas às vezes não, às vezes é o ponto forte. Por exemplo, o teu ponto forte, vamos supor, teu ponto forte é a sua oratória. Sim. Você fala muito bem. Você fala muito bem. E você se acha muito bem porque você treinou muito para isso. E aí eu chego e falo assim um dia para você. Pô, mas nesse dia você não estava muito bem. Parece que você não estava falando muito bem, não.
A gente vai lá embaixo, né? Caraca. Você entende que Pega é o na seu insegurança, ponto... né? Você entende que é o seu ponto forte, Você tá mas lá, assim, você Tá se tudo achando bem. no auge. Aí daqui a pouco, pá! Mas acabou. você entende que é o seu ponto forte, que você sabe, que você estudou, que você desenvolveu, que você foi. E aí vai exatamente naquele ponto. E aí você não estava esperando, você fala, ué, mas peraí, tem coisa errada, como assim? Gente, mas eu sou muito boa nisso. Você entende quando eu A falo? gente tem que estar muito bem alinhado com a gente mesmo, né? Tem, Porque uma a segurança. gente tem que ter certeza o que a gente é. Por isso que lá no meu quarto eu tenho a lista do eu sou, sabe? Eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou persistente e eu vou colocando isso todo dia. Porque se alguém chegar e falar isso pra mim, eu falo assim, opa, Aqui não. você tá muito enganado, querido. Aqui não, sabe? Isso. Eu tenho convicção que meu trabalho é bom. Eu tenho convicção que eu sou correta. Eu tenho convicção que eu sou. E eu até coloquei isso na coluna. Muitas vezes a gente fala o que nós somos superficial. Ou seja, eu sou psicanalista. Mas quem é a Laura de fato? Sabe? A Laura é uma menina forte. A Laura é uma menina trabalhadora. A Laura é filha. A Laura é alegre. Então, qual que é o seu eu sou de fato? Sabe? Sim. Você estava falando sobre você consegue se adaptar a lugares, né? Sim. E eu me lembro de quando eu era assim também, só que aí tinha a questão do o lugar, até amizades mesmo de anos. E aí aquelas amizades não eram mais... Por mais que eu gostasse daquela pessoa, eu não conseguia mais ficar no lugar. Porque eu via a diferença no diálogo, eu via a diferença nas atitudes. E assim, é o que o Pedro tá falando, chega um certo momento que não adianta, você não vai conseguir mais permanecer. E às vezes eu vou te falar, às vezes é gente boa. Sim. É uma pessoa que a gente... Eu tenho alguns amigos das antigas que eu vou te falar que até foram pessoas que até me apoiaram, assim, sabe? Gente boa que me apoiou na minha... Só que a pessoa ela ficou estagnada naquilo ali e hoje não é uma falta de consideração, é porque eu tenho, e de uma forma bem educada, eu tô te falando bem educada, que é, eu tenho que me rebaixar muito para poder chegar no nível do que ela tá, no nível daquela pessoa, e isso daí, eu chego lá e falo assim, tá, beleza, mas não dá. Sim. Porque não se trata também só do outro, é como isso afeta a gente, né? Pô, vou ter que voltar a uma coisa que eu era e que hoje eu não gostaria mais de estar nesse lugar. E aí quando a gente fala, tem muitas frasezinhas da internet que fala assim, se você é a pessoa, por exemplo, eu tô te falando isso porque vocês duas são catalisadoras, estão sendo catalisadas e são catalisadoras de novas potências. Ok. Então, tem gente que chega e fala assim, se você está numa mesa e você é a pessoa mais inteligente ou a melhor pessoa na mesa, você está na mesa errada. Peraí. Ok. E se você, ao invés de... Por você ser a pessoa mais inteligente na mesa, na verdade, a responsabilidade sua é até maior Do que dessas outras. Porque é a sua responsabilidade naquele momento, obviamente que se as pessoas daquela mesa quiserem, de você fazer e potencializar as outras pessoas. Porque se a gente for pensar só assim... A gente não ajuda ninguém. A gente não ajuda ninguém, então quer dizer que a gente só quer ser ajudado. Sim. Entende? Mas é também uma questão do querer ser ajudado, né? Exatamente. Porque é um peso. Não digo um peso de ser ruim, mas querendo ou não, você tá ali... Essa mesa que o Pedro tá falando, eu já estive sentada nessa mesa. E eu tentei ajudar essas outras pessoas. Só que tem do querer dessas outras pessoas. Querer mudar. E você aumenta a sua bagagem. Porque você não tá levando só Exatamente. você. Você tá tentando ajudar mais 3 pessoas. E isso é muito legal porque eu já passei por isso também. Acho que todos nós já passamos por isso. Às vezes a gente está num ambiente, como eu estava conversando, e essas pessoas realmente parece que estagnaram. E você tá aqui dentro com o fogo aceso, querendo decolar, e você sente ainda com aquela trava do foguete travando. Sim. Só que, o que eu aprendi? Se aquelas pessoas estão aqui, é porque o foguete precisa de alguém para ser impulsionado. Sim. E a sua vontade de querer crescer é ver que aquelas pessoas não vão mudar. E que você quer alavancar, que você quer decolar. Então, aquelas pessoas te acompanharam até dado momento e aquelas pessoas foram importantes para vocês. Isso aí. Sim.
Exatamente. E aí você fala assim, olha, te agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui. E a partir de agora, eu vou seguir meu caminho. E essas Sabe? pessoas ainda nos julgam, né? Sim, se elas quiserem nos acompanhar, é elas, sabe? Uhum. Se elas também não quiserem, deixa lá atrás e segue seu caminho. Às vezes a gente tem que ser um pouco frio, né? Mas não é frio. As pessoas confundem o ser frio com ser assertivo. Tá aprendendo, né? Assertividade. O que é assertividade? As pessoas não estão acostumadas. Por exemplo, algumas vezes eu mando mensagem para algumas pessoas, as pessoas visualizam e não respondem. Sim. Para convite. E tem gente que chega e responde assim: não, obrigado. O não obrigado, as pessoas entendem mais como uma ofensa, Grosseria, né? grosseria, Do que as que não do que as pessoas que não responderam, que viram e não responderam. Eu acho muito mais grosseiro a pessoa que viu e não respondeu do que a pessoa do que ela me respondeu. Mas como a gente não está acostumado com uma assertividade, você chegar e falar assim, você quer tentar se explicar. Não, obrigado, mas é porque isso, mas é porque aquilo. Eu falo assim, não, tudo bem, é só pegar e falar. Não sei, quando eu te convidei, você viu que o meu texto foi bem objetivo? Foi. E aí tem gente que fala, Acabou. tem gente que chega e fala assim, cara, não, teve uma menina que chega e falou assim, não, é porque você foi tão direto que isso me assustou um pouco. As pessoas têm medo de algo direto, né? Até pra relacionamento. Às vezes Sim. a pessoa tá ali, aí o boy chega e fala assim, eu quero namorar com você. E a pessoa, Não é Que assim, isso? né? Não é assim. Vai com não é calma. assim, vai com calma. Mas a gente tá nesse looping há muitos anos, né? E o Pedro tá falando que você tá aprendendo porque é realmente isso. Eu sempre fui muito direta, mas eu só era direta com quem eu tinha uma certa intimidade. Sim. Eu não conseguia ser direta, por exemplo, com você que tô conhecendo, né, um mês. Talvez eu não conseguisse. Hoje, totalmente mudou essa percepção em mim, porque, obviamente, que a gente vai ter um cuidado em se comunicar com o outro. Sim. Claro, sempre. Mas aí você tem que dar 10 voltas no quarteirão para você falar uma coisa que poderia ser tão simples. Exatamente. Então, a gente acaba vivendo num mundo de enrolação. E digo de todos os quesitos. Enrolação de amizade, enrolação para quem quer te fazer o bem, para quem quer te enganar. Dentro de relacionamento mesmo. E acaba virando um ciclo, né? Às vezes a solução tá aqui na sua frente, é só você falar uma palavra Isso, é. e a pessoa vai e fica dando giros e giros, né? Isso prejudica na nossa percepção na hora de a gente Até tomar a uma sua atitude. evolução. Exatamente. Às vezes você quer evoluir em algo e tá travado porque você não tomou uma decisão assertiva. Exato. Com quantos anos você passou a tomar decisões assertivas? Deixa eu ver. Decisões assertivas. Então, depende muito. Eu tive muitas etapas, né? E como eu sou um pouquinho mais velho que vocês, eu tive diversas etapas da minha vida. E aí, eu tive uma etapa que, inclusive, as meninas não conseguem acreditar quando o mentor delas foi o meu antigo mentor hoje. Quando falam que eu era quando ele fala para elas que eu era um cara muito medroso, Fica um pouco difícil de acreditar, né? Para quem a gente conhece, quem é ele hoje. eu tinha medo até de falar. Então, assim, quem olha fala, ué, que isso? Ela sabe que você já foi gago? Que eu fui gago de nem conseguir falar. Caramba. Eu não conseguia sair, não saía nada. Então, assim, eu tive várias etapas. Mas chega uma determinada hora que você dá um estalo na sua cabeça que você fala assim, cara, porra, peraí. Tem isso tudo aqui, tem um monte de oportunidade, tu já correu de um monte de oportunidade, tá avançando, as coisas estão avançando e você tá aqui parado. E aí? E aí, ele está muito ligado à sua autoestima, porque quanto mais você tá subindo uma escada, quem tá embaixo, ou ela não vai conseguir te acompanhar e também ela vai ficando quase que... Você não, dependendo da distância, não vai conseguir mais ver essa pessoa. E essa pessoa, provavelmente ela vai começar a gritar, e você vai ouvir que ela vai gritar que você é um apressado, você é um ignorante, você não me ajuda, né? Começa os julgamentos. Então, isso está muito ligado à sua autoestima. Verdade. Então, assim, dependendo de como esteja a sua autoestima, de você não se importar
Hoje de manhã eu estava dando uma mini mentoria para um antigo aluno que eu cheguei e falei com ele. O sucesso, ele tem mais a ver com você perder do que você ganhar. Verdade. Profundo. Sabe? Você tem muito mais a ver com você perder. Porque as pessoas, elas não querem aceitar que elas vão perder. Não, que elas vão perder. Perder. O sucesso é perder. Você perde diversos privilégios, você perde diversas pessoas, você perde parte da sua, que você considerava a sua identidade. Você não é a mesma Laura de 10 anos atrás. Com certeza. Se você me disser, quando eu sou franco com você, se você ouvir, pelo menos quando eu ouço, eu sou a mesma pessoa de 10 anos atrás, eu já nem quero mais ficar perto dessa pessoa. Porque nós estamos em constante evolução, tá? Estamos em constante evolução. Então, assim, decisões que há 10 anos atrás eu tinha medo de tomar, hoje eu tomo. Decisões que eu tomei lá atrás, hoje eu não tomo. Entendeu? E aí, todo nesse percurso, eu fui perdendo. E o nosso medo de perder, que é aquela perda de... A gente tá... a famosa zona de conforto, o que é? Nosso cérebro, como é que ele trabalha? Ele trabalha não querendo gastar energia. Sim, ele é preguiçoso, né? Ele não quer... um músculo muito preguiçoso. A mente mente. Toda vez que você coloca ele para poder dizer que ele vai gastar energia, ele vai tentar encontrar um meio para você não gastar energia. Você não fazer. Então ele vai dizer, então a gente e você que atende, né? Você que atende e vai atender muita gente assim. Cara, você vai ver e fala assim: meu Deus, mas tá na tua cara. Essa pessoa tóxica. A solução tá aqui, querida. Essa pessoa tóxica que tá aqui, essa situação aqui. Mas as pessoas, elas se acostumam até em ser tristes. Sim. Verdade. Nossa, isso é verdade. Elas se acostumam. E você sabia que as pessoas... Tem gente, tá? Tem gente que tem medo de ser feliz. É aquela questão tem de gente Platão, que né? tem medo. Caverna, já ouviu falar? A caverna. Mas tem gente que tem medo. Olha só, se eu sair dessa situação, eu vou ficar bem, eu vou ficar mais feliz. Mas e aí? E aí? Mas aí, como é que vai ser? Porque é desconhecido. É o novo, né? É o novo. Dá medo, né? Dá medo. É o novo. Eu passei por isso, por exemplo, quando eu me mudei, eu fui morar em São Paulo. Eu lembro até hoje que eu recebi uma proposta irrecusável que, de fato, assim, mudou a minha vida, me deu uma percepção do mundo completamente diferente. Mas eu lembro na primeira semana, e são oportunidades que nem aconteceu hoje. Eu estava num evento, acho que você vai ter um flash agora. Eu estava num evento, chegaram e falaram assim: caramba, pô, você entende bem dessas coisas. Aí falou assim: você já pensou em trabalhar numa startup e vir para São Paulo? Eu falei: não, pensar no que eu pensei. Pensa agora, estou te dando essa oportunidade, você tem até, isso era num domingo, você tem até sexta-feira para estar aqui em São Paulo. Flutuou, né? O corpo saiu, a alma saiu do corpo. Eu falei, calma. Peraí, como assim? Então, eu quero que você trabalhe aqui em São Paulo, nessa startup com a gente. Você tem até... Eu falei, mas eu não moro em São Paulo, então. Tô te dando até sexta-feira pra você vir morar. Aí vê casa, vê... Aí eu lembro, meninas, que no outro dia eu fui no Google e coloquei assim: psiquiatra em Niterói. Eu não tô brincando não, tá? Mas às vezes a gente entra em colapso. Em Niterói. Aí eu falei assim, melhor psiquiatra, apontou lá. Aí eu lembro até hoje, doutor André Gavião Peixoto, num prédio todo espelhado bonito que tem na Gavião Peixoto ali. Aquele prédio bonito que tem, todo espelhadinho, então. Não lembro o sobrenome dele. Inclusive, acho que eu vou procurar ele pra ver. Foi em 2016. Eu cheguei, liguei pra ele e falei assim: você tem horário? Eu falei assim: eu tenho às 4 horas, era 2 horas da tarde. Tem como ser antes? Porque provavelmente eu vou ter um ataque cardíaco. Meu Deus. Eu tava uma pilha de nervoso. Eu tava uma pilha.
eu fiquei quase 3 horas no consultório com ele. 2h30 foi só eu falando. Terapêutico. Eu precisava... Botar pra fora. fora. Tá certo. É porque Botar pra é uma fora. oportunidade, mas o medo ele tá atrelado a muitas Sim, coisas. porque eu né? cheguei, eu falei. Gente, mas e aqui? Mas lá eu vou estar longe. Uhum. Mas lá eu vou Não estar... tenho ninguém, não tenho suporte. Lá não tem, e aí tem meu filho, e aí tem não sei o quê, e tem não sei o quê. E aí ele foi ouvindo tal. Aí ele foi dando só os tiros, né? Depois da pá, pá, pá. Eu falei, não tem jeito. Vou ter que ir. Não, eu falei, não tem, vou ter que ir. Vou ter que ir. E fui, e é isso, entendeu? As oportunidades, assim, quem faz as coisas acontecerem é a gente. Então, assim, Nós mesmo, verdade. eu fui no evento, assim como você foi, quando você participou, e as oportunidades começaram a aparecer. E aí disso aqui, aí você está sendo vista aqui. Quando você está sendo vista aqui, você vai sendo vista em outro lugar. E as pessoas estão observando. Por exemplo, tem uma pessoinha aqui que vai receber um certificado de honra como mulher empreendedora de São Gonçalo. Aí... Pois é. Né? Na hora a gente tem a gente se julga e a gente acha que a gente nunca... Isso que eu faço no Leste não é um trabalho e nem é nada deslumbrado. Ela faz isso porque é Ibope. Não, gente, é um trabalho para mim mesma. Porque eu recebi o convite e fiquei assim, mas eu? Por que eu? Eu de São Gonçalo, tanta mulher empreendedora. E aí é um trabalho que a gente faz com a gente e a gente percebe. Porque a partir do momento que a gente trabalha algo na gente, Sim. isso aconteceu com você. Uhum. E isso daqui é um trabalho Com que a gente certeza. faz com a gente mesmo. Sim. E eu quero que você fale sobre ele. É um trabalho que a gente faz com a gente e a gente quer refletir isso nas pessoas. E por mais que a gente ache que não, tem hora que... É o que o Pedro tá falando. Ele fica o tempo todo falando, vocês estão sendo vistas. E ultimamente eu tenho recebido mensagens que, cara, eu me espelho tanto em você. E eu ainda fico... É surreal, né? Eu ainda fico, Caramba, mas em mim? como? Por que em mim? O que eu faço demais? Só que tudo que a gente se propõe a fazer, que é dentro de algo, como é que eu posso dizer? Que eu não vou usar o coração para falar sobre isso, mas eu vou tudo que é racional e que tem sempre um propósito que está atrelado a algo maior, aquilo sempre vai ser verdadeiro. Sim. E por alguns momentos você não vai entender por que isso tudo está acontecendo e da forma como você está... Porque você só está fazendo. Você só está agindo. A cultura japonesa chama isso de Ikigai, né? Ikigai. Então, eu só estou fazendo, só estou agindo. Ikigai, o seu propósito de vida. Eu não estou aqui para receber elogios, eu não faço esse trabalho para receber elogios, nem que outras pessoas fiquem falando, nossa, eu me espelho. Não, eu faço porque eu me propus a fazer, eu vou fazer ele com excelência, porque é importante para mim. Porque é um trabalho para mim também. Então, a gente está sendo visto o tempo todo, a gente é lembrado. E eu digo que a gente é lembrado porque vira e mexe, tem alguém... eu lembrei de você para fazer esse trabalho de marketing, esse trabalho aqui de copy. Eu falo, mas eu não estou quase nem divulgando essa parte. Não, mas eu vi você falando sobre algo e eu lembrei de você. Sim. Então, a gente está o tempo todo sendo visto e não tem como. São as oportunidades. Com certeza. A minha oportunidade foi... Você ainda foi ver, né? Você foi assistir sua mãe. Me chamaram para palestrar. E eu fui linda com um roteiro bonitinho. E eu falei assim, tudo certo. Você lembrou do roteiro? Nem eu. Cheguei lá na hora, eu peguei o insight da última pessoa que estava falando e falei. E aí, o Pedro viu, né, deu essa oportunidade e as coisas foram acontecendo. Igual tá com você, que agora a gente já tem uma... Não. Você conta ou eu conto? O quê? Você conta ou eu conto? Do quê? Pra onde que ela vai ficar agora? Pra onde ela vai ficar meu agora? Deus. Aonde, gente? Vamos adaptar da Agora pegadinhas. Conta agora. O que? Vamos deixar ela contar no final. Deixar ela contar no final. Surpresa de hoje. Tá. Que um café no Leste nunca é só um café. É café e negócios. Lembre-se, um café com Pedro Estigarribia e agora com Vanessa Nunes nunca é só um café. Café e negócios. Tá. Você estava contando... Quando foi que você percebeu que você tinha que começar a atender? Então, quando eu fiz meus 18 anos, eu lancei esse livro. Esse livro foi registro de vários cadernos. Mostra esse livro lindo. Gente, olha a capa desse livro. Tá lá no link dela. Dá pra ver? Fala onde que tá vendendo. Tá vendendo na Amazon, na Uclap e na Hotmart o e-book. Então, se você gosta de ter e-book...
E ler no celular tem na Hotmart, é só você ir lá pesquisar. Tem na Uclap, que é editora, e na Amazon, se você tem Kindle também, tem como ler no Kindle. Então, tem todas essas formas. E se você não leu, desculpa, é preguiça, porque tá em todas as plataformas, viu? Viu? E esse livro foi o resumo de vários cadernos de um diário terapêutico que eu tinha. Só que, como eu estava fazendo terapia, é muito difícil da gente falar da gente mesmo quando está em processo de cura. Sim. Então, eu comecei a falar em segunda pessoa. É como se eu estivesse contando a história de uma outra pessoa. E aí, para esse livro, eu criei uma personagem chamada Alice, que teve um encontro com o Rafael. Só que esse encontro com o Rafael, nesse romance aqui, como se fosse um encontro comigo mesmo. Sabe? Como se fosse um destrave de barreiras, sabe? E aí eu narrei isso e no final do livro tem a parte que você é o autor, a parte que você vai fazer todas as atividades que me fez sair dessa barreira, sabe? Sair desse núcleo, desse casulo que me aprisionava. E aí só depois eu comecei a me desenvolver. E essa ilustração aqui, quem fez foi um ilustrador lá de São Paulo, que eu achei. E aí, no dia que eu fui fazer o lançamento do livro lá, eu dei de presente pra ele. E ele é tatuador. Aí eu fiz essa Sakura. A Sakura, a história dela é muito bonita. E o lugar que eu fiz ela é proposital. Por quê? A Sakura, ela é símbolo do Japão. Sim. E na época que estava tendo muitas guerras, e a época dos samurais, os samurais eles saíam para guerrear e muitas vezes não voltavam para casa. Então, a vida deles era muito curta. Assim como a vida de uma Sakura. Porque, às vezes, a Sakura só dura três diazinhos. E aí, a Sakura é um lembrete para mim viver a vida de forma efêmera. E agarrar todas as minhas propostas, todas as oportunidades que aparecerem. Então, todas as vezes que eu penso em ter uma recaída, eu falo assim, não, vamos viver uma vida de uma forma efêmera. Vamos viver a vida de forma vivida, sabe? E ela é um lembrete tanto para dias ruins como dias bons, sabe? Para dias ruins, para lembrar que isso tudo vai passar, que essa onda toda vai passar, e dias bons para mim viver com presença. E que às vezes falta muito isso pra gente, né? Viver com presença, viver com verdade, sabe? Então, será que a gente tem vivido a nossa vida com verdade? Será que a gente tem sido nós? Será que a gente já tá tendo nosso Ikigai? Será que a gente vive o nosso Ikigai, o nosso propósito? Eu sou muito agarrada à cultura japonesa, gente. E eu adoro fazer reflexões, sabe? E é muito eu tenho uma, que acho que bem claro, né? Essa daí tinha que estar na sua testa, Pedro. Dinheiro, apaixonado por dinheiro. Não foi isso não, mas foi uma conquista que eu tive em 2023, que foi logo no momento que eu me despertei. Aí foi quando, opa, eu consigo. E aí, pum. E aí começou a acontecer aos poucos, o que está acontecendo hoje. O quê? Aos poucos? Não, foi 2023. Pedro? A minha mente foi trabalhando aos poucos para poder construir o que tem construído hoje. Quantos dias que você pensou no Leste para botar o Leste em prática? Não, você está falando o quê? Não, eu estou te falando um trabalho de mentalidade. Sim. Trabalho de mentalidade. Uma mudança de vida, né? De uma mudança. Porque isso daqui, na verdade, o pessoal já gosta muito de dinheiro. Sim, tem muito a ver com dinheiro por isso, né? Mas foi uma conquista muito, muito pessoal, que isso daqui, na verdade, toda vez que eu olho, eu consegui. Entende? Sim. Então, foi isso que me motivou. Eu falei assim, cara... E se você conseguiu essa conquista, você consegue muito mais, né? Tá conseguindo aí, né? A gente criou um ecossistema aí. E a gente criar um ecossistema, e o ecossistema, na verdade, quando a gente fala de ecossistema, é porque tem muita coisa que começa a acontecer, e as pessoas, elas têm uma dificuldade, às vezes, até mesmo de tentar aprender. E quando eu falo aprender, você, de fato, você entender e colocar em prática, porque não adianta tudo aquilo que você tem de teoria
Tem um filme muito bacana, se você encontrar na internet... Não, eu vou compartilhar com vocês. Que se chama Decisões Extremas. Esse filme Decisões Extremas, ele fala da história justamente de um cara que ele conseguiu... Ele tinha na cabeça, na teoria, toda uma cura para uma doença que se chama doença de Pompe. Sim. E aí, o que acontece? Só que esse cara, ele era muito bom, ele era um professor excelente, mas só teoricamente. E aí ele precisou de um outro cara, para outro cara conseguir fazer ele enxergar de que, tipo assim, cara, do que adianta você ter uma cura se ela só cura de forma teórica? Aí ele falou assim, faça esses gráficos, faça tudo isso que é brilhante e que fique só aqui, que não ajude ninguém. Então, assim, o teu conhecimento hoje, Laura, que você tem, não além de ser um conhecimento que te serviu para um autodesenvolvimento seu, é a hora, como você falou no seu livro, e que você faz sempre que é o quê? É passar para outros. Sim. Sabe? É passar para outros. O que você sabe, a gente não pode ser egoísta ao ponto de que o que a gente sabe, a gente não passar para o outro. Sim. Quando eu falo passar, obviamente, assim, tem determinadas coisas que a gente vai passar, que é uma ajuda, e tem determinadas coisas que esse conhecimento ele é pago. Né? Com certeza. Então, vai gerar frutos para nós também. Gerar frutos. Você ajuda outras pessoas te ajudam. E aí é uma troca completamente justa. Com certeza. Entendeu? Sim. É uma troca completa. E a gente, às vezes, não consegue ver isso. Por isso que eu falo que quem questiona a questão dos valores que eu digo, preços seu, do que você faz, é uma pessoa que não conseguiu enxergar. Então, eu vou te falar, se ela não conseguiu enxergar, não adianta. Não adianta. Não foi seu momento, de repente, aquele momento ali para aquela pessoa, ou aquela pessoa ela não viu. E aí não adianta tentar discutir, mostrar para aquela pessoa que você vale. Ela, dentro dela, internamente, ela já fez um pré-julgamento dizendo que você não vale. Sim. Eu digo, Pedro tá falando isso, e eu era assim, né? Cobrava muito, mas isso tem a ver também com a nossa percepção, né, Pedro? Como que a gente se vê? Eu me vejo uma pessoa boa o suficiente para cobrar R$500 num trabalho, que uma pessoa cobra 150. Então, isso tem tudo a ver. E aí, para você hoje, você acha que hoje você consegue cobrar o devido valor para o que você faz, para quem você é, todo esse conhecimento que você tem? Você se sente dessa forma? Hoje eu sei que eu cobro algo justo por quem eu sou e é justo para a pessoa também que está pagando? Eu hoje vejo que, por exemplo, eu tenho... Às vezes eu cobro gratuito. Quando a pessoa demonstra que realmente quer ser transformada, sabe? Só que tem pessoas que até mesmo gratuito elas não valorizam, sabe? Eu já falei. Não valoriza. Aí a gente para assim e pensa, caraca, será que vale eu ficar cobrando gratuito? Aí eu tenho que fazer o funil. Quem realmente daqui quer ser transformado? Então, às vezes, eu monto um pacote, 1 mês de gratuito, se a pessoa quiser, depois ela paga. Mas isso é muito raramente quando a pessoa realmente não tem condições de pagar o seu plano de tratamento. Mas hoje eu vejo que realmente a pessoa... eu tenho que me valorizar, sabe? Porque o meu conteúdo transforma as pessoas. E eu tenho convicção disso, sabe? Porque muitas pessoas já vieram e falaram assim, Laura, você me influencia para coisas boas, você me influencia a malhar, você me influencia a cuidar da vida, cuidar da saúde mental, sabe? A ter um descanso intencional, porque eu falo muito sobre isso, sabe? Que nem a nossa coluna, né? Minha coluna foi sobre isso, sobre produtividade e neurose. Sim. E eu falo que nós precisamos ter o nosso descanso intencional. O meu tá agendado para ano que vem. Mas aí eu até costumo falar que às vezes são 15 minutinhos que você tem para se olhar, sabe? E todo dia eu tenho meu momento do chá. Que é quando eu acabo de fazer meu dia todo, pode ser 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, mas eu tenho 15 minutos comigo que é o meu chá, sabe? É lá que eu faço o meu momento de gratidão, agradeço pelo meu dia, falo assim, nossa, mais um dia vencido, mais um leão matado,
sabe? E aí, é nesses momentos, nesses pequenos momentos, às vezes a academia é seu descanso intencional, sabe? É o momento que você olha um pouco para você. E muitas pessoas têm estado estafadas, cansadas, porque não tem esse momento intencional com elas mesmas. Foi até um vídeo que eu vi no Instagram esses dias de um influencer com a bolsa cheia. Aí falou assim, poxa, eu queria tanto uma oportunidade, a oportunidade chega, só que não tem onde colocar essa oportunidade. E aí, que ele, no enredo lá, ele falou que eu tenho que tirar as coisas que não são prioridades para colocar essa grande oportunidade. Então, às vezes, a nós mulheres, principalmente, às vezes os empreendedores homens também carregam tantas coisas que quando chega uma grande oportunidade não tem onde colocar. Mas foi daí que eu tirei que para você poder ter sucesso, você tem que perder. Sim. Sabe? E é tirar. Só que você acha que... E tentam vender, muitas vezes, uma ideia de que dá para você manter tudo. Não tem como. Impossível. Entendeu? Aí você vai tirar... Tem que selecionar. Sério? Mas tem que tirar isso mesmo? Sim, tem que selecionar o que Mas quer. Mas tem que abrir mão disso mesmo? Se você quer emagrecer, você tem que parar de comer besteira. É isso. São escolhas. São escolhas. São decisões. Eu tô cheio de coisa para fazer, mas eu tenho essa série aqui que eu gostaria de ver. Beleza, você vai escolher a série? Tá, você vai deixar de fazer alguma coisa com relação a isso. E aí, só que aí a pessoa, ela não... a questão é, eu sempre falo isso, você tá preparado para poder bancar as suas escolhas? Lidar Sim. com elas. Entendeu? É lidar, porque não adianta você viver daquele momento achando que, beleza, eu vou fazer isso e pronto. Vou fazer. E aí depois vê ali, tá, beleza. Agora não adianta ficar com depressão, não adianta ficar triste. Você tem que bancar aquilo que você fez. Com certeza. Entendeu? Foi que teve há pouco tempo, não é que eu atendo, mas eu acabo atendendo, né? Acaba sendo psicólogo. Terapeuta. Eu até falo assim, cara, você tem certeza que você quer me fazer de terapeuta? Porque eu vou cobrar um pouquinho mais caro. Porque Por não ter. Porque a minha função não é essa. E eu não vou ser tão compreensivo quanto um terapeuta. Mas foi que nem eu cheguei e falei com ele. Ele me contando uma situação dele, tal. Eu falei assim, então, cara, tudo que você tá me contando, que você ficou 1 hora me contando, você só... Eu falei 2 minutos, tá? De 1 hora ouvindo ele. Tudo isso tá englobando uma atitude que você tem que tomar, que você tem que largar. Eu não queria ouvir isso. Às vezes a gente não tá pronta. Aí eu falei, não queria ouvir isso. Eu falei assim, então, cara, Não tem todas essa essas... Eu falei, você tem noção que todas essas 10 coisas que você me contou que não tá dando certo é por causa de uma. Que no momento que você deixar essa uma, as 10 coisas vão dar certo? Ele, cara, mas eu queria tentar manter... Eu falei, mas você já percebeu que não dá. Sim. E aí? Aí eu falei, vale a pena? Cara, ele falou, vale a pena. Aí foi até um dia desses aí que ele chegou, veio me falar que tava mal, não sei o quê, tal. Cara, tá dando certo, mas eu não sei por que tá doendo tanto. Eu falei, tá doendo tanto porque, infelizmente, era uma coisa que você colocou na cabeça, que você deixou como entendimento de que você não precisava perder para ter tudo. Sim. O ser humano não quer aceitar a perder. Ele não quer aceitar... A mente... isso daí eu não sei onde que eu ouvi, que a dor de uma perda que você colocou muita expectativa, ela é quase como a mesma dor de uma amputação. De uma amputação. Nossa. Você tem noção que forte é isso? A dor Entendeu? emocional. A dor emocional... Mas se você partir do princípio que toda dor que a gente sente começa no emocional... Sim, mas você entende que por que é mais forte? Porque uma dor de uma amputação, você amputa ali, cicatriza e pronto. A que tá na mente daquela expectativa que você criou, tá aqui. Rodando E aí o tempo todo, fica, né? e aí fica. Até um dia você entender, dar um estalo. Vocês já tiveram esse negócio que vocês ficam pensando? Chega um dia e fala assim, não tô mais pensando nisso. É. Já.
Acabou. Ué, mas por que eu não tô mais pensando nisso? Você quer parar, e é justamente isso. Verdade. É um momento em que você... a teu subconsciente, ele entende de que eu não precisava ficar pensando nesse tipo de coisa. E você você fica até pensando assim, gente, que perda de tempo que eu tava pensando nisso daí. Nossa, que coisa que... Eu falei assim, nossa, que coisa ridícula. Que coisa ridícula que eu tava passando por causa disso. Vou dar um exemplo de mim. Uma coisa que eu achava que eu não iria viver sem. Refrigerante. Gente, a minha pior dor de emagrecer, de perder peso, de largar, me alimentar melhor, foi quando disseram que eu tinha que cortar a Coca-Cola. Gente, eu falava assim... Cara, tirar um hábito é muito difícil. E aí eu tinha uma tentação. Cara, acho que esse ano eu tomei uma vez... uma Coca Zero, que eu nem gosto. Assim. Tomei porque veio no pacote. E ano passado, comprou um hambúrguer, aí tinha... vou tomar só pra molhar mesmo. E ano passado, acho que eu devo ter tomado umas 3 vezes. Nem faço mais. E eu fico assim, gente, como assim? Como é que eu não conseguia viver sem... Gente, eu bebia quase 2 litros por dia de Coca. Meu Deus. Era água, né? Às vezes eu fico pensando assim, caramba. Eu pensava mais... Às vezes eu vejo no bar, tá um cara lá, com 50 latinhas de cerveja. Aí eu chego, você consegue tomar 2 litros d'água? Não consegue. Consegue não. Mas toma 10. Mas aí ele 10 fala, litros mas de tem água ali, cerveja. ó. Uma das composições é água. É água. Mas Nada já até o presidente aqui. Nada contra. O presidente riu pra cacete aí agora. Presidente. Mas Laura, então, eu queria aproveitar e te fazer na verdade, 2 perguntas pra gente poder terminar. Tá ok. Tá? Que eu queria que você respondesse. A primeira, qual é a motivação sua de fazer o que você faz hoje? Ver pessoas evoluindo como eu evoluí. Porque eu percebo que isso é o meu Ikigai, sabe? Estar dando aula, estar atendendo pessoas, eu vejo que eu sinto prazer em fazer essas coisas. E que hoje isso é o meu Ikigai, sabe? É o meu propósito de vida. Pode ser que lá na frente o meu Ikigai mude. Mas hoje é esse. Então, e agora eu vou te perguntar, pra gente finalizar. Isso, se a Vanessa tiver outra pergunta. Qual é a sua maior ambição? Minha maior ambição? Toda vez que eu penso no meu maior sonho, eu me vejo num sítio com a minha Range Rover. Imensa. Amei. É essa a minha ambição. Sabe? Ó. Tá vendo? Porque quando a gente ela é diferenciada. Não, é diferenciada. Ela é. Quando a gente... Porque a gente tem que pensar no prazer, Pedro. Trabalho dá prazer? Trabalho dá prazer? Não. Fala a sua frase. Agora eu vou falar minha frase, gente. Eu odeio trabalhar. Então, pra você ter uma ambição, você sabe tem que pensar porque... em algo que tem que ter prazer. Não. O que você tem prazer? Dinheiro. Então, pensa você no dinheiro. Eu gosto tanto de dinheiro que eu até trabalho. Você viu? Te pegou, não pegou? Eu gosto tanto de dinheiro. Te pegou, que pode falar. O pessoal fala, gente, você ama trabalho. Eu falei, eu odeio trabalho. Gente, eu odeio trabalho, mas toda vez que eu penso no trabalho, eu penso assim, mas isso vai me dar dinheiro. Sim. Aí eu fico pensando assim... É o prazer que você tem. Gente, olha só. Aí eu fico lembrando das coisas do Pix recebido com sucesso. Dá até um negócio assim. Dá até um negócio. Aí eu já... Opa! Eu falei, é isso. E continuar trabalhando. É por isso que eu tenho que continuar trabalhando. Entendeu? Agora, Laura, explica ali quem você é, o que você faz e como entrar em contato com você. Posso falar sobre o meu curso? Que Sim, pode falar tudo. Pode? Que quiser, Bom, gente, o meu Instagram é Laura Tormorcó. Lá você vai acompanhar um pouquinho de mim, um pouquinho sobre a minha vida. E eu sou psicanalista, sou terapeuta ABA, também trabalho com autistas, adultos e adolescentes. Atendo no consultório e online. Estou com uma promoção de atendimento online até março. Então, se vocês quiserem atendimento online, estou
com essa promoção. Não perca essa oportunidade. E vai ser um prazer estar com vocês no meu curso, o Acelera. Se você quer acelerar seus resultados, acelerar sua mentalidade, tanto na área emocional, na área física e na área mental, a gente trabalha com essas 7 áreas, né? Vocês vão descobrir as outras 5 lá. E vai ser maravilhoso. Nossa primeira edição foi em dezembro do ano passado. O pessoal falou que teve um acelerar de vida extraordinário. E eu te convido a destravar o que te trava hoje e acelerar para sua melhor versão. Vamos embora? Ser dia 28 de março, venha. Entre em contato no meu Instagram e mande uma mensagem lá para mim, garantindo a sua vaga. Foi? Ela não vai mais foi. pra Itaboraí, não. Ela vai ficar comigo. Vai ficar. Vai. Não vai mais, não. Você não vai mais pra Itaboraí, não, tá? Esqueça que a gente conversou. Hoje você fica comigo a partir de hoje. Gente. Mas pode fechar. Não, então, eu quero que você... Com isso aqui, não tem como você não deixar uma mensagem, porque é uma doença e todo mundo, em algum canto desse mundo todo, passou por isso. Sim. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essa mulher que talvez esteja passando por isso ou que já passou, para ficar na memória dela e para ela lembrar da sua voz ecoando na mente dela que ela é capaz de sair, ela é capaz de superar. Sim. Eu acredito que é por isso que o seu evento se chama isso. Acelera, né, no caso. Acelera. Mas tem a ver tudo com superação, né? Porque é uma superação. Para acelerar, a gente tem que superar quem a gente é. Então, deixa uma mensagem para todo mundo e mostra esse livro lindo. Olha, saiba que vocês são além do reflexo. Às vezes o que você vê no espelho não condiz o que você é realmente. Então, saiba que você é muito além. Você é uma potência. Você é uma pessoa que tem uma potência aí dentro, um fogo aí dentro. Então, deixa esse fogo aflorar. Não pensa só no que é ruim. Saiba que a comida, que esse problema que você esteja passando, é algo momentâneo. Assim como eu falei do café, você está passando por esse momento de torrefação. Mas você pode ter certeza que lá na frente, algo muito melhor vai acontecer, tá bom? Fique com Deus, deseje melhoras, qualquer coisa me passe uma mensagem que a gente pode só conversar. Foi? Foi, claro, foi 10 vezes. Gente, então obrigada, Laura, por estar aqui. Agora a gente não se desgruda mais. Eu já falei que você não vai mais para Itaboraí. A Laura fica comigo. O Pedro já está avisado. Não tem mais isso. Ela ia dar uma notícia, não vai mais. Não dá mais, tá? Essa notícia, esquece. Mas é uma honra ter você aqui. Eu acabo tendo muita identificação com você, porque é uma luta diária na minha mente ouvir pessoas falando que eu não tenho idade suficiente para ocupar o lugar que eu quero. E isso acaba sendo doloroso para mim em alguns dias. Porque assim como o Pedro falou aqui, talvez seja o lugar que mais dói para mim. E é difícil ouvir isso. Por mais que eu me sinta preparada e eu sei que eu tenho capacidade para fazer isso, não é algo legal que a gente queira escutar. Sim. Então, eu tenho essa identificação, não só pela idade, né, que a gente tem 10 anos de diferença, mas por ver tudo isso em você, todo esse conhecimento, toda essa gratidão em você, e estar com você agora, trabalhando juntas. Então, muito obrigada por estar aqui. Gratidão. Muito obrigada por ter aceitado essa oportunidade, por ter dado essa oportunidade para a gente estar com você também e usufruir de todo esse seu conhecimento, que a gente vai usufruir. Vambora. Pode ter certeza. E é isso, gente. Esse foi mais um Leste Conexão. Eu quero agradecer a todo mundo. Obrigada.